Olá, esse vídeo faz parte da série Entrevista com os Presidenciáveis do Projeto Brasil, uma iniciativa do Centro de Liderança Pública para ajudar você a valorizar seu voto. E eu convido agora com o candidato à presidência do Partido Novo, João Amoedo. Boa noite, João. Boa noite, Washington. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela sua presença. E, João, eu trago aqui 4 perguntas para você. Eu queria começar falando um pouco de valores. Conta pra gente quais os valores que guiam suas ações e como eles podem ajudar a aproximar a população da política. Olha, o primeiro valor que a gente entende é que o indivíduo é agente de mudanças, né? Foi isso, inclusive, que nos levou à montagem do partido político. Segundo valor que é muito importante é que o indivíduo é o gerador de riqueza. O Estado não gera riqueza, o indivíduo é que gera riqueza. Alguns outros valores que eu acho que são fundamentais para a sociedade que a gente quer construir também. Visão de longo prazo, todos são iguais perante a lei, a honestidade, a ética, esses são os valores que têm norteado a nossa participação e o entendimento de que é através da política, através das instituições, que a gente faz as mudanças que são necessárias, né? Então foi isso tudo que a gente levou em consideração, inclusive, quando começou a ideia de participar da política, trazendo um grupo que nunca tinha sido envolvido na política, justamente para montar um partido, acreditando que o caminho da mudança passa por a gente sair da indignação para a ação. E nesse tempo de polarização política que o Brasil vive, conta pra gente como você pretende fortalecer a democracia no país e, enfim, aproximar as pessoas ainda mais de uma temática tão importante como essa. O que a gente observou ao longo dos últimos anos é que a sociedade brasileira foi muito dividida, né? Um nós contra eles. A atuação, especialmente dos líderes políticos, contribuiu para esse cenário. Nós tivemos aí aquela história homem contra mulher, rico contra pobre, trabalhador contra patrão, e isso é muito ruim. Nós somos uma única nação e a gente precisa entender que as mudanças que têm que ser feitas no universo político. E a sociedade precisa ter coerência, unidade, entendimento do que está acontecendo justamente para ter uma representatividade adequada. Eu até entendo que muita dessa divisão foi justamente para enfraquecer a sociedade, que é a que pode se antepor a um sistema político que hoje impede que o país cresça, perpetua no poder os mesmos, a velha política. E o interessante, entretanto, é que a população começou a entender que tem que participar mais. Há um nível de conscientização muito maior da política, isso começou da população em relação à política, isso começou nas manifestações lá pelo impeachment, depois no acompanhamento dos julgamentos do STF, e hoje a população está muito mais interessada. Então eu sou muito otimista de que haverá uma mudança com a participação maior da sociedade no mundo político. Vamos falar aqui de 2 problemas crônicos do Brasil. O primeiro é a desigualdade social. Hoje, nós temos a 7ª pior distribuição de renda do mundo e 5 pessoas no Brasil concentram uma renda equivalente a 100 milhões de pessoas. Qual a proposta que sua base traz para diminuir a pobreza no Brasil e quebrar com esse ciclo de desigualdade social? Você abordou no final da pergunta um ponto que eu acho que é mais relevante. Mais do que combater a desigualdade, nós no Novo defendemos combater a pobreza, porque eventualmente o combate à desigualdade pode nos levar a decisões erradas. Por exemplo, o Japão é um país mais desigual que o Afeganistão. No entanto, provavelmente a grande maioria da população, se perguntada, não vai querer morar no Afeganistão, preferirá morar no Japão. Então, o que a gente precisa, no fundo, é gerar renda. E a geração de renda passa por liberdade econômica. O Brasil hoje está na posição número 153 no ranking de liberdade econômica. É difícil empreender no Brasil, é difícil você montar um negócio, você tem uma carga tributária muito elevada, uma complexidade também tributária extrema, o país é muito fechado e o pior, o Estado brasileiro é o principal responsável pelo aumento das desigualdades. O Estado brasileiro concentra muito renda, dá privilégio e benefício para algumas classes, algumas corporações, à custa de todo o povo brasileiro, inclusive dos mais pobres. Então, no meu entender, o que a gente precisa é dar mais liberdade ao cidadão, limitar a atuação do Estado para que as pessoas possam empreender, se capacitar e gerar renda, né? E com isso, consequentemente, a gente combaterá a pobreza, que é o mal maior do Brasil, eu entendo. E o segundo problema é a educação. Só um dado aqui que eu acho relevante a gente falar. Hoje no ensino fundamental público, o número de crianças com até 8 anos de idade que não conseguem identificar palavras com base em imagem equivale à população de Santos. Enquanto isso, a gente tem outro dado aqui que mais de 60% dos estudantes do 3º ano do ensino médio, eles não conseguem interpretar um gráfico simples. Então são problemas bem crônicos. A educação, sem dúvida a educação brasileira está falida, né? Adicionando alguns dados nessa sua linha, quer dizer, 93% dos alunos que terminam o ensino médio não sabem noções básicas de matemática.
27% das pessoas no Brasil entre 15 e 64 anos de idade são analfabetos funcionais. E o pior, recentemente o PISA, que faz testes a cada 3 anos para medir a qualificação dos alunos, fez um teste novo que era para medir a colaboração, a capacidade dos estudantes fazerem trabalhos em grupo, medir a capacidade de colaboração que eles entendem que é fundamental para as novas profissões. E o Brasil conseguiu ficar na posição número 64 entre 70 países. Então está tudo muito ruim e a educação a gente sabe que formar pessoas capacitadas e eticamente responsáveis é indispensável para a gente ter uma boa nação. Eu diria que tem 3 eixos principais que a gente gostaria de atuar. Primeiro, há uma inversão das prioridades. No Brasil gasta-se muito no ensino público superior e menos no ensino básico. Então a gente precisaria inverter esse processo. Segundo, a gente tem um problema de gestão nas escolas públicas. 50% das nomeações são cargos dos diretores, são nomeações políticas. O Brasil de 2012 para 2016 investiu mais na educação básica e mesmo assim no ranking do PISA caiu 7 posições. Então o que a gente entende que tem que fazer ali? Trazer algumas escolas para gestão privada, melhorar a capacitação, tirar indicações políticas, colocar indicações técnicas, eventualmente dar vales à educação para que os mais pobres também possam ter a opção de colocar os seus filhos na escola privada e usar o IDEB como um instrumento para fazer com que as escolas procurem adotar as melhores práticas, né? Então esse seria o segundo pilar. E o terceiro, só para completar, que a gente gostaria de atuar, é na valorização e na formação do professor. Está constatado que o professor brasileiro não é uma cadeira, a profissão não atrai muita gente e quando atrai, a formação é muito ruim, porque o currículo, diferentemente dos países que vão bem, boa parte dele é focada e centrada em ações teóricas, no ensino teórico e não na metodologia de ensino, né? Então isso a gente queria mudar. Então acho que esses são grandes temas e o principal, eu diria, na educação básica é a gente investir na primeira infância. Está provado também que é ali que se desenvolve as habilidades cognitivas das crianças e que cada R$1 investido ali dá R$7 de retorno. Então o Brasil tem que passar por uma mudança nesse processo porque a gente não está preparando nossas crianças, nossos jovens para o século XXI. A gente está muito atrasado. Sim, perfeito, João. Muito obrigado pela sua entrevista. E esse foi mais um vídeo da série Entrevista com os Presidenciáveis. Assista os demais vídeos, acompanhe o CLP e valorize seu voto. Muito obrigado.